O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 196 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1533 ao número 1538, iniciando o capítulo 3, os sacramentos do serviço da comunhão. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Conferem as graças necessárias à vida segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos a caminho da pátria. Dois outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal, isso acontece por meio do serviço aos outros. Conferem uma missão particular na Igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Nestes sacramentos, os que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação, para o sacerdócio comum de todos os fiéis, podem receber consagrações específicas. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da Igreja. De sua parte, os esposos de Cristo, para cumprir dignamente os deveres de seu estado, são fortalecidos e como que consagrados por um sacramento especial. Artigo 6º. O sacramento da ordem. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: episcopado, presbiterado e diaconato. Sobre a instituição e a missão do ministério apostólico por Cristo, veja-se o anteriormente dito. Aqui só se trata da via sacramental pela qual se transmite este mistério. Por que o nome Sacramento da Ordem? A palavra ordem na antiguidade romana designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Ordinatio, ordenação, designa a integração num ordo, ordem. Na Igreja há corpos constituídos que a tradição, não sem fundamento na Escritura, chama desde os tempos primitivos de taxeis, em grego pronuncia-se taxeis, de ordines, em latim. Por exemplo, a liturgia fala do ordo episcoporum, ordem dos bispos, do ordo presbiterorum, ordem dos presbíteros, do ordo diaconorum, ordem dos diáconos. Outros grupos também recebem esta denominação ordo: os catecúmenos, as virgens, os esposos, as viúvas, entre outros. A integração em um desses corpos da Igreja era feita por um rito denominado ordinatio, ato religioso e litúrgico que consistia numa consagração, numa bênção ou num sacramento. Hoje a palavra ordinatio é reservada ao ato sacramental que integra na ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Tal ato transcende a simples eleição, designação, delegação ou instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo, o qual permite exercer o poder sagrado, sacra potestas, que só se pode vir do próprio Cristo
por meio de sua Igreja. A ordenação também é denominada consecratio, por ser uma separação e uma investidura por parte do próprio Cristo por sua Igreja. A imposição das mãos do bispo, com a oração consecratória, constitui o sinal visível desta consagração. Celebração das vésperas da solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus. Abertura do ano sacerdotal no 150º aniversário da morte de São João Maria Vianney. Homilia do Papa Bento XVI. Estimados irmãos e irmãs, na antífona Magnífica, daqui a pouco entoaremos: o Senhor recebeu-nos no seu coração. Sucepti-nos Dominus insinum et cor sum. No Antigo Testamento fala-se 26 vezes do coração de Deus, considerado como órgão da sua vontade. O homem é julgado em relação ao coração de Deus. Por causa da dor que o seu coração sente pelos pecados do mundo, Deus decide o dilúvio, mas depois comove-se diante da debilidade humana e perdoa. Além disso, há um trecho veterotestamentário em que o tema do coração de Deus se encontra expresso de modo absolutamente claro. É no capítulo 11 do livro do profeta Oséias, onde os primeiros versículos descrevem a dimensão do amor com que o Senhor se dirigiu a Israel, na aurora da sua história. Quando Israel ainda era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Na verdade, a incansável predileção divina, Israel responde com indiferença e até com ingratidão. Quanto mais o chamava, o Senhor é obrigado a constatar, mais ele se afastava de mim. Todavia, ele nunca abandona Israel nas mãos dos inimigos, pois o meu coração, observa o Criador, do universo comove-se dentro de mim, comove-se a minha compaixão. O coração de Deus comove-se. Na odierna solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, a Igreja oferece à nossa contemplação este mistério, o mistério do coração de um Deus que se comove e derrama todo o seu amor sobre a humanidade, um amor misterioso que nos textos do Novo Testamento nos é revelado como paixão incomensurável pelo homem. Ele não se rende perante a ingratidão e nem sequer diante da rejeição do povo que ele escolheu para si. Pelo contrário, com misericórdia infinita, envia ao mundo seu Filho, o unigênito, para que assuma sobre si o destino do amor aniquilado, a fim de que, derrotando o poder do mal e da morte, possa restituir a dignidade de filhos aos seres humanos, que o pecado tornou escravos. Tudo isso a caro preço. O Filho unigênito do Pai imola-se na cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Símbolo de tal amor que vai além da morte é o seu lado transpassado por uma lança. A este propósito, a testemunha ocular, o apóstolo João afirma: um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Amados irmãos e irmãs, obrigado porque, respondendo ao meu convite, viestes numerosos a esta celebração com que entramos no ano sacerdotal. Saúdo os senhores cardeais e os bispos, de modo particular, o cardeal prefeito e secretário da Congregação para o Clero, juntamente com os seus colaboradores e o bispo de Ars. Saúdo os sacerdotes e os seminaristas dos vários seminários e colégios de Roma, os religiosos, as religiosas e todos os fiéis. Dirijo uma saudação especial à sua beatitude Ignácio Yosef Yonan, patriarca de Antioquia dos Sírios, vindo a Roma para se encontrar comigo e significar publicamente a eclesiástica comúnio que lhe concedi. Diletos irmãos e irmãs, detenhamo-nos em conjunto para contemplar o coração transpassado do crucificado. Há pouco ouvimos mais uma vez
na breve leitura tirada da carta de São Paulo aos Efésios, que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós mortos pelas nossas culpas, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar lá nos céus em Cristo Jesus. No coração de Jesus está expresso o núcleo essencial do cristianismo. Em Cristo foi-nos revelada e comunicada toda a novidade revolucionária do Evangelho, o amor que nos salva e nos faz viver já na eternidade de Deus. O evangelista João descreve: Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o seu coração divino chama o nosso coração, convida-nos a sair de nós mesmos, a abandonar as nossas seguranças humanas, para confiar nele e, seguindo seu exemplo, a fazer de nós mesmos um dom de amor sem reservas. Se é verdade que o convite de Jesus a permanecer no seu amor é para cada batizado, na solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, dia de santificação sacerdotal, tal convite ressoa com maior vigor para nós, sacerdotes, de modo particular nesta tarde, solene início do ano sacerdotal, por mim desejado por ocasião do 60º da morte do santo Curadars. Vem-me imediatamente ao pensamento uma sua bonita e comovedora afirmação citada no Catecismo da Igreja Católica. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Como não recordar com emoção que diretamente deste coração brotou o dom do nosso ministério sacerdotal? Como esquecer que nós, presbíteros, fomos consagrados para servir humilde e respeitavelmente o sacerdócio comum dos fiéis? A nossa missão é indispensável para a Igreja e para o mundo, que requer plena fidelidade a Cristo e união incessante com Ele, ou seja, exige que tendamos constantemente para a santidade, como fez São João Maria Vianney. Queridos irmãos sacerdotes, na carta que vos dirigi para este ano jubilar especial, desejei salientar alguns aspectos que qualificam o nosso ministério, fazendo referência ao exemplo e ao ensinamento do santo Curadars, modelo e protetor de todos os presbíteros, e em particular dos párocos. Que este meu escrito vos sirva de ajuda e de encorajamento para fazer deste ano uma ocasião propícia para crescer na intimidade com Jesus, que conta conosco, seus ministros, para difundir e consolidar o seu reino. E por conseguinte, a exemplo do santo Curadars, assim como concluí a minha carta, deixai-vos conquistar por ele, e também vós sereis no mundo de hoje mensageiros de esperança, de reconciliação e de paz. Deixar-se conquistar plenamente por Cristo. Esta foi a finalidade de toda a vida de São Paulo, a quem dirigimos a nossa atenção durante o ano paulino, que está próximo do seu encerramento. Esta foi a meta de todo o ministério de Santo Curadars, que invocaremos durante o ano sacerdotal. Este seja também o objetivo principal de cada um de nós. Para ser ministros ao serviço do Evangelho, é certamente útil o estudo com uma formação pastoral atenta e permanente, mas é ainda mais necessária a ciência do amor, que só aprende de coração a coração com Cristo. Com efeito, é Ele que nos chama a partir o pão do seu amor, para perdoar os pecados e para guiar o rebanho em seu nome. Precisamente por isso, nunca devemos afastar-nos da nascente do amor, que é o seu coração transpassado na cruz. Só assim seremos capazes de cooperar eficazmente para o misterioso desígnio do Pai, que consiste em fazer de Cristo o coração do mundo, desígnio que se realiza na história na medida em que Cristo se torna o coração dos corações humanos, começando a partir daqueles que são chamados a estar mais próximos dele, precisamente os sacerdotes. Chamam-nos a este compromisso constante as promessas sacerdotais que pronunciamos no dia da nossa ordenação e que renovamos todos os anos na Quinta-feira Santa, na Missa Crismal. Até as nossas carências, os nossos limites e debilidades
devem reduzir-nos ao coração de Jesus. Com efeito, é verdade que os pecadores, contemplando-o, devem aprender dele a necessária dor dos pecados que os reconduz ao Pai. Isto vale ainda mais para os ministros sagrados. Como esquecer a este propósito que nada faz sofrer tanto a Igreja, corpo de Cristo, como os pecados dos seus pastores, sobretudo daqueles que se transformam em ladrões de ovelhas, porque as desviam com as suas doutrinas particulares ou porque prendem com laços de pecado ou de morte? Estimados sacerdotes, também para nós é válido o apelo à conversão e ao recurso à misericórdia divina, e devemos igualmente dirigir com humildade uma súplica urgente e incessante ao coração de Jesus para que nos preserve do terrível risco de prejudicar aqueles que somos chamados a salvar. Há pouco pude venerar na capela do coro a relíquia do Santo Curadars, o seu coração, um coração inflamado de amor divino, que se comovia ao pensamento da dignidade do sacerdote e falava aos fiéis com expressões sensibilizadoras e sublimes, afirmando que depois de Deus o sacerdote é tudo. Ele mesmo não se compreenderá bem a si mesmo a não ser no céu. Amados irmãos, cultivemos esta mesma comoção, quer para cumprir o nosso ministério com generosidade e dedicação, quer para conservar na alma um verdadeiro temor de Deus. O temor pode privar de tanto bem, por nossa negligência ou culpa, as almas que nos são confiadas, ou de poder, Deus não queira, prejudicá-las. A Igreja tem necessidade de sacerdotes santos, de ministros que ajudem os fiéis a experimentar o amor misericordioso do Senhor e sejam suas testemunhas convictas. Na adoração eucarística que se seguirá à celebração das vésperas, pediremos ao Senhor que inflame o coração de cada presbítero com a caridade pastoral, capaz de assimilar o seu pessoal eu ao de Jesus sacerdote, de maneira a poder imitá-lo na mais completa autodoação. Que nos obtenha esta graça a Virgem Maria, cujo coração imaculado contemplaremos amanhã com fé viva. Para ela, o Santo Curadars nutria uma devoção filial, a tal ponto que em 1836, antecipando a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, já tinha consagrado a sua paróquia a Maria, concebida sem pecado, e conservou o hábito de renovar com frequência esta oferta da paróquia à Virgem Santa, ensinando aos fiéis que era suficiente dirigir-se a ela para ser atendidos, pelo simples motivo que ela deseja sobretudo ver-nos felizes. Que nos acompanhe a Virgem Santa, nossa Mãe, no ano sacerdotal que hoje inauguramos, a fim de que possamos ser guias sólidos e iluminados para os fiéis que o Senhor confia aos nossos cuidados pastorais. Amém. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!